Nas partes mais frias das montanhas do norte, o grupo de heróis finalmente chegou para acabar com o reinado tirânico do Senhor Demônio. O Senhor Demônio ameaça o herói e o chama de humano tolo por tentar detê-lo em sua missão de unificar o mundo e alcançar a paz mundial. Mas o herói refuta isso e o corrige, dizendo que o futuro pertence aos humanos e que ele o tirou deles. Portanto, eles não têm escolha, a não ser tomá-lo em suas próprias mãos. O Senhor Demônio ri do herói tolo e o lembra de que a humanidade só tem um futuro, a destruição. Finalizando seu diálogo típico de vilão, o Senhor Demônio libera um ataque aterrorizante contra o herói, que apenas permanece parado, com sua espada desembainhada em mãos. O ataque atinge o herói a queima-roupa e o envolve em um enorme fogo demoníaco. Após a poeira assentar, o herói sai da explosão completamente ileso. À sua frente está uma mulher protegendo-o com seu escudo. A mulher jura em nome de Joana Dark e avisa o Senhor Demônio de que ela nunca deixará que qualquer mal caia sobre o herói. O Senhor Demônio não está se divertindo e lança mais um ataque, mas desta vez ele é contrabalançado no ar antes que possa ser lançado por outra mulher. Desta vez uma elfa de cabelo azul com um arco. O Senhor Demônio começa a ficar frustrado ao ver a tolice desses mortais e os alerta para se afastarem ou também sofrerão sua ira. Mas nesse momento, uma assassina aparece do nada e corta o Senhor Demônio ao meio. Ela diz ao Senhor Demônio que também odiava humanos, mas então o herói apareceu e mudou sua mente. O Senhor Demônio está se tornando cada vez mais enfurecido, pois não consegue acreditar que foi superado por um mero humano e seu harém. No entanto, desta vez, ele nem consegue insultá-los, pois seu corpo está danificado em mais de 50% e precisa de cura imediata. Assim que está prestes a ativar sua magia de cura, outra mulher bonita aparece no céu e avisa o Senhor Demônio de que esse ataque será em nome do futuro dela e do herói. Após Aura Farming, ela entoa o nome da magia e libera um devastador raio de trovão que incinera todo o corpo do Senhor Demônio. Após ser derrotado pelo grupo do herói, o Senhor Demônio se transforma em uma pequena nuvem de energia demoníaca que o herói pisa e coloca um fim em sua história. Mesmo que o herói não tenha feito muito, ele age como se fosse o responsável pela derrota do Senhor Demônio. Mas isso não parece preocupar as outras 4 mulheres, todas com uma queda por ele. Joana Dark é a primeira a demonstrar seu afeto, confessando ao herói que já havia prometido dedicar sua vida a ele. Portanto, não importa qual inimigo enfrentem a seguir, ela sempre estará ao seu lado. Sua súbita confissão surpreende o herói, que segura suas mãos e a puxa para seus braços. Isso deixa as outras mulheres com ciúmes, que também querem fazer coisas travessas com o herói e lembram Joana que não é justo que ela o tenha só para si mesma. Justo quando as coisas estão prestes a esquentar, a cena muda para uma sala de aula, onde um professor carrasco parece estar gritando com um aluno chamado Shashang por estar dormindo na aula. Quando ele não acorda, ela joga um giz nele, o que finalmente o faz despertar. Ele avisa a pessoa que bateu no herói para se apresentar, mas então os olhos de Shashang se fixam na professora e ele se lembra de que não está mais em seus sonhos e está de volta à vida real. Ele se desculpa com a professora e diz que estava fazendo algo muito importante na noite anterior, por isso não dormiu muito. A professora pergunta se ele salvou o mundo ou algo assim, o que surpreende Shashang, que pergunta a ela se ela é uma psíquica ou algo do tipo. Ele então lhe diz que realmente salvou o mundo, mas engacha com suas waifus. A professora fica furiosa ao ouvir isso e o pune, obrigando-o a escrever 10.000 palavras como desculpa. Após passar 6 ou 7 horas na escola, escrevendo desculpas, Shishang volta para casa. Ele reclama para seu amigo sobre as recentes controvérsias na comunidade gacha. Após conversar o caminho todo, coloca o telefone para baixo. Ele precisa fazer suas dailies antes de chegar em casa, mas, mesmo após fazer as dailies, ele ainda não tem gemas suficientes para invocar sua nova waifu favorita. Ele xinga os desenvolvedores do gacha, que são mesquinhos e não dão pulls suficientes em um patch. Assim, ele é forçado a gastar seu dinheiro com comida para comprar a moeda Premium, a fim de financiar seu vício em gacha, mesmo que isso signifique que ele terá que se alimentar apenas de macarrão instantâneo pelo resto do mês. Enquanto Yao Qian estava passando seu cartão de crédito, uma mulher deslumbrante, vestida de demônio sucubus, saiu das sombras e chamou Yao Qian de anomalia que precisa ser eliminada. Jackson estava tão focado em suas curvas que esqueceu o que ela o chamou e perguntou, timidamente, se ela
precisava de algo dele. A demônio riu de sua pergunta e disse que estava ali para brincar com ele. Então, ela invocou 2 velociraptores de sua sombra e pediu que elas fossem brincar com a anomalia. Shir Shang ficou chocado ao ver os velociraptors aparecerem na vida real, o que desapontou a demônio, que achou que Shir Shang ficaria feliz em conhecer seus pets. Ela, então, ordenou que eles fossem e destruíssem Shir Shang por seus comentários insensíveis. Shir Shang estava tão assustado que não conseguiu se mover. Foi derrubado pelos velociraptors, que o despedaçaram até a morte. A demônio esperava uma resistência um pouco maior, mas não esperava que Shir Shang fosse tão fraco. Mas, de repente, um pilar de luz envolveu o corpo de Shir Shang, e dele saiu Joanna Dark, que alertou a demônio de que, a partir de agora, ela seria o escudo do comandante. Na manhã seguinte, Shir Shang acordou com uma dor de cabeça intensa. Ele se lembrou de um pouco do que aconteceu na noite anterior. Suspeitou que tudo não passava de um sonho e que ele havia jogado gacha demais recentemente. Mas, então, uma linda voz feminina o chamou de comandante, fazendo Shir Shang recuar em medo. Ele perguntou a Joanna o que ela estava fazendo na vida real, ao que Joanna respondeu que havia sido convocada por ele na noite passada. Isso fez Shir Shang se lembrar do que aconteceu na noite anterior, quando estava prestes a se tornar comida para os velociraptores. Do nada, um banner de pool do gacha apareceu diante de seus olhos. Shir Shang tinha 2 opções: esperar que os velociraptors o comessem como um bife ou arriscar tudo e clicar no botão de 10 pools. Shir Shang escolheu invocar no banner de Joanna Dark, na esperança de ganhar o 50-50. Felizmente, os deuses do gacha estavam satisfeitos com ele. No momento seguinte, uma luz dourada brilhante atravessou o céu e quase ofuscou seus olhos. Tudo o que Shir Shang viu antes de desmaiar foi a silhueta de uma mulher. E isso foi tudo. De volta ao presente, Shir Shang perguntou a Joanna se ela realmente veio de um jogo. Joanna não entende de qual jogo ele está falando e diz que uma voz disse a ela que ele estava em perigo. Por isso veio ajudá-lo. Shir Shang lembra da demônio, a quem havia se dirigido de forma muito inadequada, e pergunta se ela está se referindo a ela. Joanna o avisa para não se deixar enganar pela beleza dela, pois consegue sentir a fraca aura demoníaca sobre ela. Ela conta a Shir Shang que sua terra natal foi invadida pelos demônios que levaram tudo deles. Os demônios eram cruéis, matavam pessoas indiscriminadamente, pilhavam tudo e até mataram seu rei. Isso fez com que os nobres do reino ficassem tão aterrorizados que venderam seu próprio povo em troca de proteger suas vidas e riquezas. Shir Shang não ficou chocado ao ouvir isso, porque já havia jogado a história de Joanna Dark e conhecia todos os personagens e NPCs que ela mencionou. Shir Shang continuou com a história dela e disse a ele que, depois de perder tudo, ouviu a voz do Senhor. Quem disse a ela que deveria ir salvar o país? Então, ela pegou as armas para si mesma e se tornou uma das maiores heroínas de todo o país. No entanto, apesar de ter a aprovação tanto do príncipe da coroa quanto dos poderes sagrados do bispo, Jean ainda não conseguiu derrotar completamente os demônios que estavam residindo na capital. Ela aconselha Ya Shang a não subestimar os demônios. Caso contrário, ele pode sofrer um terrível fim. Shi Shang não consegue evitar sentir um pouco de medo, especialmente considerando o que aconteceu na noite passada. Então ele pergunta a Shan quem era o demônio que o atacou ontem. Shan responde que era Morgan, uma das 12 pilares da rainha demoníaca. Como uma das demônias mais fortes, Morgan possui muitas habilidades insidiosas, como metamorfose, encantamento e muito mais. Os dinossauros que ela invocou ontem também eram uma de suas habilidades. Isso a torna uma ameaça aterrorizante para todos os reinos. Shashag está lutando um pouco para compreender tudo isso. Então, pergunta a Shan se isso está relacionado a ele ser uma anomalia ou algo assim. Shan responde que não sabe exatamente o que é uma anomalia, mas tem certeza de que está, de alguma forma, conectado ao funcionamento do mecanismo de invasão dos demônios. Enquanto diz isso, John olha pela janela e fica feliz ao ver que este mundo ainda está protegido dos demônios. Josh Sean consegue sentir suas emoções. Então, oferece a ela um tour pela cidade, o que surpreende John, que pergunta se realmente pode fazer essa visita. Jia Shang tosse de embaraço ao lembrá-la de suas vestimentas e diz que ela precisa de roupas adequadas. Por enquanto, Shashang oferece algumas de suas próprias roupas para que ela não se sinta envergonhada ao sair em público. Depois que saem, Jan fica chocada ao ver os edifícios imponentes e se pergunta se estão indo ao palácio do rei ou algo assim. Shashang ri e corrige-a,
dizendo que o enorme edifício à frente não é um palácio, mas um shopping. Enquanto ele explica os conceitos modernos, eles entram em uma loja de roupas para que Jin possa comprar alguns vestidos. Jia Shang fica animado ao ver John em roupas normais, como se estivesse comprando novas skins para sua esposa dos jogos gacha. No entanto, quando ele olha para John, que está absolutamente deslumbrante em roupas do dia a dia, Jia Shang fica boquiaberto. Ele a incentiva a continuar, enquanto John experimenta várias peças. Ela até acidentalmente veste um traje de coelho, o que quase envia Ye Shang para a vida após a morte devido a um sangramento nasal excessivo. Para recuperar sua saúde, Sha Shang tem que sair da loja de roupas e vai à praça de alimentação para pegar alguns hambúrgueres e encher o estômago. Depois de terminar sua comida, Sha Shang volta sua atenção para a interface do jogo gacha e decide o que acontecerá se ele tentar fazer outra tentativa. Ele se pergunta se conseguirá outro personagem, mas, justo quando está prestes a clicar no botão, é puxado para uma dimensão especial, onde encontra a mascote de seu sistema de pools, Alice. Ela lhe diz que está em um espaço especial criado pelo sistema, onde pode puxar com segurança para saciar sua adição ao gacha Blaine Cobreia. Ela até o chama de Tudi-chan de uma forma fofa, o que só deixa Shashan inquieto, que pede que ela pare de chamá-lo assim. Alice provoca-o, esperando que ele ficasse empolgado ao ouvir a palavra Lechang, mas Xishang corrige-a, dizendo que não é um Shuji, que não tem Riz nem aura. Alice fica desapontada por não poder provocá-lo mais, então se volta para explicar o sistema a ele e como não pode apenas invocar personagens, mas também obter equipamentos e outras coisas dos pools gacha. No entanto, ela o lembra de que as taxas são incrivelmente baixas, então ele não deve ter muitas expectativas, mas Shashang é confiante e acredita que definitivamente conseguirá uns 5 estrelas logo. Alice fica satisfeita com sua confiança e lhe diz que ele ainda tem um pool, grátis de 10x, então está livre para tentar. Shashang aceita o desafio e começa a fazer uma puxada de cada vez. Na primeira puxada, ele consegue uma pedra de ferro inútil. No entanto, Shashang não fica desapontado, pois acredita que conseguirá pelo menos um item de 5 estrelas nas 9 tentativas restantes. Mas a realidade costuma ser decepcionante. Ele só consegue minérios e coisas inúteis. Isso o faz xingar Alice, criticando as taxas do sistema de gacha dela, que é ainda mais trapaceiro do que o de Fate Grand Order. Sean é um verdadeiro viciado em gacha. Ele não se contenta com 10 puxadas, então decide recarregar e comprar mais 100 puxadas para conseguir uma nova waifu. No entanto, Alice derruba um balde de gelo sobre ele e diz que ele não pode simplesmente comprar mais puxadas com o cartão de crédito. Neste jogo, a única maneira de conseguir desejos é derrotando monstros que aparecem aleatoriamente em diferentes locais. Após derrotá-los, ele pode conseguir fragmentos dimensionais, que podem ser usados em uma puxada. E depois de 10 puxadas, Shashang teria garantido um item SR, que pode não ser um personagem, mas pode ser um equipamento. Shashang está acostumado a essas regras, pois há alguns jogos de gacha onde você só consegue personagens ao coletar materiais. Depois de sair da interface, Shashang xinga Alice por ser ainda mais detestável do que os desenvolvedores de gacha. Isso é ouvido por John, que pergunta se ele acabou de conhecer Alice. Shashang fica surpreso ao saber que John conhece Alice, então pergunta se ela também sabe sobre o sistema. John responde afirmativamente e lhe conta que foi o sistema que informou a ela que o comandante estava em perigo. Ela veio para resgatá-lo. Shashang fica surpreso com isso, mas também faz sentido porque John lembra de ter lutado ao lado dele no mundo do jogo. Enquanto Shashang pensa sobre o futuro de seus convocados, John está saboreando os hambúrgueres e pergunta se toda a comida em seu mundo é tão deliciosa. Shashang fica convencido ao ouvir isso e diz a John que irá mostrar a ela como é comida de verdade. Justo quando ele está prestes a levá-la à rua de comida, é atacado por uma mulher aleatória por trás, que atira bolas de fogo nele. John sente o perigo e imediatamente salta para trás de Shashang para protegê-lo. Shashang reconhece a atacante como sua monitora de classe e fica chocado ao vê-la usando feitiços mágicos. John não está surpresa que Shashang é um idiota que não consegue entender que ela também é uma anomalia como ele. Mas o que realmente a surpreende é John, que não só parece de outro mundo, mas também tem superpoderes. John diz a ela que é o escudo do comandante e não permitirá que ele seja ferido novamente. Após ouvir os termos típicos de animes, John fica convencida de que ele é de um mundo diferente e não pode deixar de se sentir um pouco invejosa da habilidade incrível de Shashang.
É por isso que John Yuan decide que deve matá-lo. A luta deles atrai bastante atenção, então decidem deixar o local e procurar uma arena vazia para lutar. Eles escolhem um porto, que costuma ficar vazio à noite. Lá, Shashang pergunta a John Yuan por que ela quer matá-lo em primeiro lugar. John Yuan lhe diz que é natural que as anomalias não precisem de motivos para lutar entre si. Então, ela carrega seus feitiços novamente e se prepara para a luta. John responde à agressão dela com uma postura defensiva, enquanto se prepara para proteger seu comandante a todo custo. Enquanto eles se preparam, debaixo do porto, um enorme monstro marinho parece estar despertando. No entanto, os três não têm ideia disso e continuam lutando entre si, ignorando o elefante na sala. Shashang esperava que John limpasse o chão com Jiang Yan, pois viu o quão forte ela era no jogo. Jiang Yan também tem pensamentos semelhantes, pois espera passar por John rapidamente e direciona diretamente o alvo, Josh Chong. Mas John nunca deixou que ela se aproximasse de seu comandante. Josh Chong começa a estudar o estilo de luta de Jiang Yun. Ele não consegue evitar a sensação de que já viu aquele estilo em algum lugar, talvez em um jogo. Depois de pensar por um bom tempo, ele finalmente se lembra do jogo em que o personagem principal possuía não apenas magia poderosa, mas também fortes habilidades de combate corpo a corpo. Ele rapidamente interrompe ambos e pergunta a Joan Yuan se seus poderes vêm do jogo Otomi, onde o personagem principal é um cultivador chinês que tenta namorar diferentes personagens masculinos. Dong Yuan permanece em silêncio, o que confirma a suspeita de Yao Shang. Ele ri dela e se pergunta o que os professores pensariam se soubessem que sua aluna favorita estava jogando um jogo de otome às escondidas. Jiani Yuan fica furiosa ao ouvir isso. Ela ameaça Jia Shang, dizendo que, mesmo que na verdade não estivesse realmente pensando em matá-lo, antes, ela definitivamente o matará agora. Enquanto os dois discutem, Jane Yuan sente algo se movendo ao redor no mar. Justo quando está prestes a olhar para baixo, um par de tentáculos surge e ataca o desprotegido Jia Shang e Jane Yuan. Felizmente, ambos conseguem desviar a tempo. Jian Yuan vem e os ajuda. Shashang não fica surpreso ao ver um monstro marinho, pois já presenciou muitas coisas estranhas nos últimos dias. O que o surpreende mais é a reação de John Yuan, que lhe diz que já caçou muitos monstros interdimensionais no passado. Portanto, um monstro marinho não a assusta. Em vez de lutarem entre si, ela pergunta a John se está interessada em competir para ver quem consegue derrotar o monstro marinho primeiro. Jean aceita o desafio e agarra sua espada e escudo para lutar contra o monstro. Sentindo o poder do espírito, Jian Yurin para de se conter e ativa um talismã espiritual para invocar o trovão celestial. O trovão atinge o monstro marinho, causando danos eficazes. O impacto do trovão também paralisa o monstro, dando a Jean uma oportunidade fácil de cortar um de seus tentáculos com sua espada sagrada. Com o poder de Deus e do anime ao seu lado, ela corta todos os seus tentáculos, fazendo com que o monstro marinho fuja de volta para o mar em pânico. Justo quando pensam que a luta acabou e estão prestes a colocar suas armas para baixo, um enxame de tentáculos os ataca debaixo do porto, perfurando o chão. Shit está prestes a avisá-los, mas os tentáculos são rápidos demais e o atiram para o lado como se fosse um saco de lixo. John deseja ajudá-lo, mas está enredada pelos mesmos tentáculos que se recusam a soltá-la. A vilã demoníaca da noite passada os observa em silêncio do topo de uma grua, com um sorriso malicioso no rosto. Shashang, assim que acorda do impacto, é agarrado novamente pelos tentáculos, que o arrastam para o mar, planejando afogá-lo vivo. Shashang luta para se libertar, mas isso apenas faz com que perca oxigênio mais rapidamente, fazendo-o desmaiar. Jian e Jeongyun também parecem estar perdendo força, pois os tentáculos parecem ter a habilidade de sugar sua resistência. Jian percebe que, se não conseguir escapar, o comandante vai se afogar e morrer. Portanto, ela decide usar sua habilidade suprema, Sacrifício de Vida, que tem um tempo de recarga de 10 dias, mas isso a concede imunidade a todo tipo de dano por 20 segundos. Após usar a habilidade, Jian consegue se libertar e rapidamente mergulha no mar para salvar Shashang, pois cada segundo conta. Ao ver isso, a vilã demoníaca fica ainda mais interessada e se pergunta se Jian conseguirá resgatar seu comandante ou não. Voltando-se para Jian, ela rapidamente agarra Jia Shang e sopra ar em sua boca. Após isso, restam apenas 14 segundos, então ela rapidamente começa a nadar para cima. Mas justo então, um tentáculo agarra
sua perna e tenta puxá-la para baixo. John está preocupado que, se ela demorar muito para cortar os tentáculos, Xia Shang pode se afogar. Então, ela a lança para cima com toda a força e ativa sua habilidade Espada Sagrada de Deus para derrotar o monstro marinho. A habilidade Espada Sagrada de Deus é uma habilidade combinada que só pode ser ativada depois que um paladino usa a habilidade suprema, Sacrifício da Vida, com a Espada Sagrada do Deus em sua mão. John, rapidamente, vence o monstro marinho, que não tem chance contra uma waifu SSR como ela. Derrotar o monstro marinho de elite concede a Yashan 14 fragmentos interdimensionais e uma escama abissal rara. Enquanto isso, John Yone, que acaba de se libertar, reclama sobre como o dia inteiro foi azarado para ela. Ela está prestes a ir para casa quando, de repente, Yashan a interrompe e diz que ela deve trocar de roupa antes de sair, pois o uniforme atual está todo rasgado. Mais tarde, na casa de Shashang, depois de tomar banho, Jian Yuan está toda refrescada. Ela pergunta como conseguiram sobreviver sozinhos contra o monstro marinho. Shashang lhe diz que Jian Yuan foi capaz de derrotar o monstro marinho sozinha, o que os recompensou com muitos fragmentos interdimensionais. Jian Yuan fica chocada por ter conseguido tantos fragmentos e não entende por que ainda não está satisfeita. Shao Xiang diz a ela que não é uma pessoa gananciosa que só se preocupa com benefícios, mas Zhang Yuan a interrompe e diz que, enquanto existirem fragmentos interdimensionais, nunca haverá amizade verdadeira entre eles. John Yuan não entende a atração por esses fragmentos, exceto que podem ser usados para invocar waifus gacha, mas John Yuan explica que fragmentos interdimensionais só são obtidos de monstros interdimensionais que são únicos em sua espécie. Uma vez derrotados, não retornam. Portanto, cada fragmento é de grande valor para os anômalos, pois representam força, equipamentos e até superpoderes mágicos. Joshong agora entende por que Jongwon o atacou, mesmo que ele não tenha feito nada para irritá-la. Jongwon diz que é tudo um jogo justo e que menos anômalos significam menos competição, mas Joshong discorda porque sente que Jongwon é bondosa demais e que nunca teve a intenção de realmente machucá-lo. Jangan começa a corar ao ouvir isso e avisa que virá atrás dele mais tarde. Ela rapidamente veste seu uniforme e sai de sua casa antes que ele a deixe ainda mais envergonhada. Jangan Shang fica confusa, pois não entende o que fez para fazê-la sair assim. O tópico da mulher 2D a lembra do jogo Gacha Infinity Fantasy Cosmos, de onde Jan veio. Isso a faz se perguntar se pode aprender algo com ele ao passar por sua trama básica. No jogo, existem duas facções, a facção dos heróis e a facção dos demônios. A facção dos demônios é liderada por um senhor demoníaco, Ágaros, que quer conquistar o mundo humano. A facção dos heróis é liderada por um herói que conta com a ajuda de várias waifus, que são todos poderosos heróis de diversas raças de fantasia. No jogo, o herói liderou as forças da luz para derrotar as trevas, mas depois ele aprendeu que era apenas a ponta do iceberg, pois havia uma conspiração ainda maior acontecendo nos bastidores. Depois de assistir à história, Jia Shang anota duas coisas importantes. A primeira é que o jogador no jogo é invencível e pode reviver infinitas vezes, mesmo se morrer. Mas na vida real, ele só tem uma vida, então precisa ter cuidado, já que nem todas as anomalias podem ser tão bondosas quanto Jian Yuan. A outra coisa é que ele é muito fraco, então precisa da ajuda de mais companheiros, assim como o herói no jogo. Atualmente, ele só tem Jian, que é forte defensivamente, mas seus poderes ofensivos não são tão fortes. Felizmente, desta vez, ele também conseguiu 14 novos fragmentos interdimensionais. Isso significa que ele pode, pelo menos, fazer um único pool de 10. Assim, ativa o sistema gacha e se teleporta para o espaço seguro mais uma vez. Mas, desta vez, em vez de ser recebido por uma irmã menor, uma grande irmã o saudou. Alice, a grande irmã, arrasta o rosto de Yashang para seu paraíso de marshmallows. Ele fica chocado ao vê-la tão crescida assim. Alice sorri e lhe diz que ela é um sistema todo-poderoso. Ela pode se transformar em qualquer forma que ele desejar. Lun Zhashang fica completamente abalado, a ponto de até esquecer por que veio ao espaço do sistema em primeiro lugar. Alice o lembra, perguntando se ele quer fazer pulls no gacha para invocar novas waifus. Zhashang diz a ela que não é bem assim, e que ele só quer mais alguns companheiros para aumentar sua força. Mas Alice recomenda que ele não faça mais pulls. Em vez disso, use os fragmentos interdimensionais em seu crescimento pessoal, já que suas estatísticas estão muito fracas para sobreviver às batalhas que virão. Para reforçar seu argumento, ela mostra a comparação entre suas estatísticas de nível 1 e as de Jian, que está no nível 30.
A diferença é abismal. Jia Shan tenta contra-argumentar, dizendo que o comandante não precisa entrar na batalha pessoalmente, então só invocar waifus é seguro. Alice desiste dele após ouvir isso, mas lembra que apenas fazer 10 pulls de cada vez não lhe dará nada. Portanto, ele deve esperar até reunir muitos pulls antes de finalmente invocar um personagem. Jia Shan não consegue realmente contestar isso, pois sua sorte tem sido péssima desde que ele puxou Jean pela última vez. Assim, ele decide não puxar desta vez e sai do espaço gacha para pensar em uma maneira de conseguir que Yang Yuan lhe indique um lugar onde ele possa caçar monstros interdimensionais. Jean sai do chuveiro apenas de toalha. Isso faz Xia Shang quase ter um desmaio por causa de um sangramento nasal. Ele rapidamente pede que ela se vista adequadamente antes que ele perca o controle e faça coisas impuras. Deixando Jean para trás, Xia Shang vai para a cama apenas para encontrar Jean deitada ao seu lado. Ele não pode acreditar que precisa explicar a ela que os gêneros opostos não podem dormir juntos assim. Mas Jean lhe lembra que ela é seu escudo guardião e por isso precisa estar com ele o tempo todo. Xia Shang desiste e a deixa deitar-se ao seu lado. Logo, os dois adormecem, pois já estão muito cansados de tudo o que aconteceu naquele dia. Mais tarde à noite, Jia Shang acorda e encontra Jean chamando seu nome e agarrando sua camisa. Ele se vira para dizer a ela sobre os perigos de fazer isso, mas percebe que ela apenas está falando sozinha em sonho. Isso o deixa preocupado, pois se dá conta de que tudo isso deve ter sido difícil para ela também. Assim como seu comandante, ele pode apenas agradecê-la por enquanto. Na manhã seguinte, Zhao Shang acorda e se prepara para a escola. Ele está prestes a sair, mas Jian não o deixa ir, pois sempre quer estar com ele. Xia. Shang tenta explicar a ela que ele só vai para a escola e que não estará em perigo, mas Jian insiste que a bruxa malvada Zhang Yuan está lá na escola e que ela pode tentar machucá-lo novamente. Xia Shang percebe que Jian não vai deixá-lo ir para a escola, a menos que ele tenha alguém para protegê-lo. Então, ele decide arriscar tudo e puxar no banner do personagem, na esperança de que consiga uma waifu capaz de se ocultar facilmente e acompanhá-lo para a escola. Ele rapidamente chama Alice e diz que quer puxar por um personagem. Alice o teletransporta para o espaço gacha, onde Josh Sean usa 10 de seus fragmentos interdimensionais para fazer um pull de 10, na esperança de conseguir Tristana, que é uma personagem assassina com poderes para se esconder nas sombras do comandante. Enquanto Jia Shang aperta o botão de puxar, ele reza para os deuses gacha para que o abençoem com sua waifu SSR, mas sua sorte é ruim como sempre, e ele só recebe pedras inúteis nos primeiros 9 pulls, sem sinal de nenhum personagem. Justo quando Jia Shang está perdendo a esperança no 10º e último puxão, a luz muda. Ele retira uma carta roxa, que acaba sendo um personagem SR. Que pena. A sorte terrível de Jia Shang. Ele finalmente conseguiu um personagem, mas era apenas um SR. No entanto, Xia Shang ainda está feliz ao retirar a carta. Ela invoca um portal que parece demoníaco e tem uma aura estranha ao seu redor. Alfred, então, sai de lá um vampiro com cabelos vermelhos, que imediatamente pula em cima de Xia Shang ao vê-lo. Pela primeira vez, Xie Shang fica chocado ao ver Camira aparecer na piscina de invocação. Ele se lembra que ela foi uma das vilãs do jogo, que mais tarde se tornou um personagem após ser branqueada. Mas isso ainda não é tão chocante, pois ela está relacionada a outro personagem SSR, Hecate, que é sua irmã biológica. Hecate herdou os poderes de sua mãe humana, que foi uma grandiosa bruxa. Enquanto isso, Camira herdou as características de seu pai, que era um príncipe vampiro. Por isso, enquanto Hecate sempre foi um bom personagem, Camira era pura maldade. Ela foi escolhida para ser a antagonista do segundo capítulo do jogo. Como uma das vilãs iniciais, ela foi facilmente derrotada pelo herói do jogo. Isso fez Camira se apaixonar pelo herói a ponto de começar a chamá-lo de seu noivo e de querer ter filhos com ele. Voltando ao presente, na vida real, Camira empurra Jia Shang e lhe diz o quanto sentiu falta do cheiro de seu sangue. Jia Shang só pode acenar para tudo o que ela diz, pois vilãs assertivas como Camira são uma de suas fraquezas. Camira usa isso para convencê-lo a procriar ali mesmo, mas Jian a empurra e a lembra de que ainda é de dia. Então elas deveriam ter um pouco de vergonha. Camira se vira e fica surpresa ao ver Jian ali. Ela começa a zombar dela, chamando-a de cavaleira porca, que só pode servir de escudo para o capitão. Jian fica furiosa ao ouvir as provocações e começa a zombar de Camira, chamando-a de velha fedida que quer seduzir seu inocente comandante. Logo, as coisas fogem do controle e as duas mulheres começam a trocar insultos. Isso força Jia Shang a intervir e parar as duas, pois ele nunca conseguiria ir à escola nesse ritmo.
Após isso, ambas param de brigar. Yashang leva Kamira com ele para sua escola, já que ela pode se transformar em um pequeno morcego e segui-lo para dentro da escola. Mas Yashang ainda está preocupado que ela possa ser descoberta. Kamira garante a ele que tudo ficará bem, afinal, ela é a rainha dos vampiros, não uma cavaleira cabeça dura que só sabe lutar. Isso tranquiliza Yashang, que se dirige à sua sala de aula e se senta ao lado da janela, como se fosse o protagonista de um anime escolar, enquanto aprecia a vista do lado de fora. Zhang Yuan se aproxima dele e pergunta se pode acompanhá-lo até o telhado da escola, pois tem algo a lhe contar. Os alunos ao redor ficam chocados, se perguntando se esta é a célebre cena da confissão no telhado, apenas vista em animes. Poucos minutos depois, os dois chegam ao telhado, onde Zhang Yuan diz a Yashang que ficou surpresa por vê-lo na escola hoje. Ela pergunta se ele não tem medo de que ela o embosque novamente, especialmente porque ele não tem mais aquela cavaleira ao seu lado. Yashang responde que não tem medo dela, pois não acredita que ela faltaria a uma aula por um motivo como esse, considerando o quanto se importa com sua vida escolar. Jiang Yueting fica sem palavras ao ouvir isso e não consegue refutar seu argumento. Então, ela muda de assunto e fala sobre os monstros interdimensionais, perguntando a Yashang se ele está disposto a formar uma aliança temporária com ela. Yashang não tem problemas com isso, pois esse também era um de seus objetivos desde o início, caçar mais monstros interdimensionais para aumentar o número de seus companheiros. Depois que ele concorda, Jian Duan diz a ele que ela recentemente descobriram um distrito abandonado onde podem caçar muitos monstros interdimensionais. Mas o distrito abandonado é assombrado e tem uma aura estranha ao seu redor. É por isso que ela quer a ajuda de Jian Duark, que tem a habilidade natural de expulsar toda a aura maligna. Xisheng fica surpreso ao saber que Jing Yuan conhece tanto sobre Jian e pergunta a ela se passou a noite toda estudando sobre a garota. Jing Yuan fica convencida e diz que, claro, teve que pesquisar sobre ela, já que não é todo dia que encontra heróis de outros mundos. Jia Shang não gosta da atitude arrogante dela, então ele a traz de volta à realidade ao dizer que também pesquisou sobre suas habilidades. Ele descobriu que ela estava usando as habilidades de um cultivador de 1000 anos do jogo. Normalmente, esse personagem é frio e distante, mas quando a heroína principal do jogo está em perigo, ele fica completamente descontrolado e se torna um protetor feroz. Jing Yuan não consegue suportar as ofensas contra seu namorado favorito, então ela se rebela contra Jia Shang. Ela o avisa que, se algum dia ele ousar dizer algo contra Mokong Yan, ela vai fazer com que ele seja castrado. Justo quando ela ameaça Jia Shang, Kamira teleporta-se atrás dela e a agarra pelo pescoço. Ela avisa Jian Yue que Jia Shang é seu noivo e não tolerará nenhuma falta de respeito contra ele. Jian Yue fica chocada, pois não esperava que Jia Shang já tivesse conquistado outro personagem. Além disso, Kamira parece ainda mais mortal do que Jian, pois sua aura é muito mais estranha e ameaçadora. Kamira gosta da expressão no rosto de Jian Yuan e decide dar-lhe uma lição por tentar machucar seu futuro marido. Jing Yuan está assustada e pergunta a ela o que irá fazer. Kamira responde que vai puxá-la para um belo sono e que ela não vai nem perceber o que aconteceu. Dito isso, ela ativa sua habilidade de olhos de demônios sedutores e hipnotiza Jing Yuan para que siga todas as suas ordens. Antes que Jian Yuan consiga perceber o que está acontecendo, sua mente se apaga enquanto Kamira a sobrepõe com suas próprias ordens. Então, ela ordena que Jian Yuan tire o uniforme e corra pelos corredores para fazer um show para todos. Jia Shang tenta impedi-la, preocupado que Jian Yuan realmente pule do prédio se descobrir o que aconteceu. Kamira não pode recusar uma ordem de seu noivo. Então, ela diz a ele que, se receber um beijo apaixonado, removerá a hipnose. É uma situação vantajosa para Jia Shang, que aceita. Mas, justo quando Kamira está prestes a beijá-lo, Zhang Yuan consegue se libertar do controle de Kamira e a ataca com uma bola de fogo azul. Zhang Yuan consegue desviar, mas ainda está chocada por ter conseguido escapar do controle dela tão facilmente. Enquanto isso, Zhang Yuan está furiosa após perceber o que aconteceu e ameaça matar Kamira para vingar sua dignidade. Kamira não encara seu desafio de forma leve e também começa a acumular magia de sangue. Isso assusta Jia Shang, que sabe quão aterradoramente forte Kamira é. Ela não é apenas uma vampira de alto nível, mas também uma maga poderosa.
Além disso, a magia de sangue dela recebe um grande buff da sua linhagem vampírica, tornando-a uma das waifus mais fortes do cosmos de fantasia infinita. Jing Yuan também sente que Kamira não é apenas uma invocação comum, portanto, decide parar de segurar suas verdadeiras forças. Enquanto ambas acumulam suas habilidades, o choque de suas energias mágicas levanta uma tempestade visível para todos na escola. É por isso que Zhang Zhang as impede de lutar e lhes lembra que não poderá explicar as coisas às autoridades se algo der errado. Então, ele pede a Yui que recue e também ordena a Kamira que retorne à sua forma de morcego, para que ela possa se esconder como um chaveiro em sua mochila. Enquanto tudo isso ocorre, Jian se encontra do lado de fora da escola. Ela começa a contemplar se deve quebrar as regras e entrar para encontrar o comandante, ou se deve esperar do lado de fora até que ele saia. Mas nesse instante, Yui Chong aparece na sua frente e a assusta. Jian é pega de surpresa e tenta se explicar. Kamira a interrompe e diz a Jia Shang que avisou que Jian não conseguiria ficar em casa fazendo nada. Jian espera que Jia Shang a repreenda, mas, em vez disso, ele a leva para uma sala de ginástica vazia, onde lhe conta sobre a aliança temporária com Jong-hyun. Jian fica preocupada e pergunta se pode confiar nele. Jia Shang a assegura de que ela não os trairá. Ele também diz a Jian que é extremamente necessário caçar esses fragmentos interdimensionais, pois ele é apenas um humano normal. Por isso, precisa de muitas waifus. Algumas podem protegê-lo, enquanto as outras lutam em seu nome. Ji-chan se dá conta de que está se tornando mais como um treinador de Pokémon. Isso o faz lembrar que, ao convocar Kamira, também obteve alguns equipamentos. Ele imediatamente pede a Alice para mostrar os itens, que acabam sendo bastante inúteis, pois todos são comuns, com um sendo raro. Felizmente, o único item raro é uma peça de armadura, o que deixa Jia Shang muito feliz. Mas, ao vestir a armadura, toda a sua felicidade se esvai em um instante, pois ele parece um palhaço peludo vestindo um traje de coelho rosa com proporções estranhas. Jia Shang está prestes a jogá-la fora, mas Alice o lembra de que ele pode esconder a aparência dos itens. Assim não pareceria tão cômico. Isso salva a última gota de dignidade de Jia Shang, que então procede a melhorar a armadura usando os itens comuns que não lhe servem para nada. Após finalizar a armadura, ele parte para a arma, mas nenhuma das armas lhe serve, pois todas são comuns ou simplesmente obscuras, que ele não sabe como usar. Assim, decide ficar apenas com a armadura, já que não ia lutar ele mesmo de qualquer forma. Mais tarde, à noite, ele e suas duas waifus o acompanham ao distrito abandonado, onde encontram Zhang Yuan, que está vestida com um traje tradicional chinês. Isso faz Xiao Shang zombar dela, perguntando se está fazendo cosplay do jogo. Yin Yue ignora a provocação e diz a ele para se concentrar no campo de batalha, já que o distrito possui muitos monstros interdimensionais fortes que podem surgir aleatoriamente de qualquer jogo ou ficção. Jia Shang não a provoca mais e entra no distrito abandonado, sendo então dominado por um forte cheiro de sangue, enquanto todos os três têm dificuldade em respirar. Kamira parece desfrutar do odor, pois isso é um verdadeiro paraíso para ela. Isso faz Jian provocá-la, chamando-a de morcego sujo que gosta de viver em ambientes de porcaria. Kamira cai na provocação e começa a insultá-la, chamando-a de javali que não sabe usar a cabeça. Jia Shang se preocupa que elas possam se exaurir discutindo antes mesmo da batalha começar e pede que se concentrem nos monstros. Enquanto os quatro se preparam para a luta, a vilã demoníaca do primeiro capítulo também chega ao campo, pois não pode esperar para que elas conheçam as surpresas que preparou. Nesse momento, todo o distrito silencia, o que torna o grupo extremamente cauteloso, já que sabem que é apenas a calmaria antes da tempestade. Em questão de segundos, a primeira onda de zumbis já está sobre o grupo. Kamira avisa o grupo com antecedência, pois já havia sentido o forte cheiro de sangue vindo deles. Todos os quatro assumem suas posições. Jian fica na frente com sua espada e escudo sagrados, pronta para enfrentar a principal onda, enquanto Kamira fica ao lado de Jua Shang para observar quaisquer flancos. Zhang Wuyan joga segundo suas próprias regras, pois seu estilo de combate não se adapta a lutas em grupo, conforme a primeira onda de zumbi se aproxima. Zhang se move primeiro, desencadeia um golpe de luz sagrada que corta dezenas de zumbis ao mesmo tempo. Eles se transformam em pó. Seus ataques são super eficazes contra os mortos-vivos. Isso deixa Kamira com ciúmes.
ela não pode deixar Jean se destacar sozinha. Então, ela voa para o ar e ativa sua habilidade vampírica, Absorção da Morte. Isso permite que ela consuma os mortos para recuperar sua própria estamina. A primeira onda de zumbis concede a Jia Shang apenas 4 fragmentos interdimensionais. Ele pergunta a Zhang Yuan se não é normal que todos os monstros o soltem. Zhang Yuan quer socar seu rosto. Ela lhe diz que sua sorte já é extremamente boa por ter conseguido 4 fragmentos, porque a maioria das anomalias não consegue nenhum após derrotar uma horda inteira. Jia Shang percebe porque não viu anomalias se agrupando para lutar contra os monstros. Caso contrário, elas precisariam dividir os fragmentos interdimensionais entre si. Jia Shang ignora Zhang Yuan, porque falar com ele apenas a deixa mais irritada. Em vez disso, ela foca na próxima onda de zumbis e desencadeia um poderoso talismã de gelo que congela toda a onda de uma só vez. Jia Shang fica chocado com sua força e pede que ela controle seus poderes, pois poderia tê-lo congelado também. Jiang Yuan não se importa com sua vida e diz que essa é a única forma de farmar fragmentos interdimensionais. Ao contrário dele, ela não tem a habilidade de convocar waifus superpoderosas para lutar por ela. Jia Shang ignora suas provocações e pergunta por que ela precisaria de ajuda deles, se poderia ter lidado com todos de um único golpe. Jiang Yuan hesita ao ouvir isso, já que tem medo de contar a verdade, que ela é aterrorizada por filmes de terror. Jia Shang sabe que Jiang Yuan não está dizendo a verdade, mas deixa passar, já que está mais focado em farmar fragmentos interdimensionais. Então, quando terminam de farmar os zumbis, eles se movem em direção ao centro do distrito abandonado. Jia Shang pergunta a Jiang Yuan por que o público normal não reportou nada sobre esse distrito. Jing Yuan responde que ele existe em um espaço completamente diferente. Portanto, mesmo que alguma pessoa aleatória encontre esse distrito, ela não conseguiria sobreviver e informar ao mundo. É por isso que ela os lembra de serem extremamente cautelosos, já que as coisas só ficarão perigosas à medida que avançam. Justo quando ela diz isso, Jian detecta algo malicioso os mirando. Mas, antes que possam reagir, um círculo de teletransporte aparece sob seus pés e os teletransporta para diferentes locais. Jian aparece em uma floresta, onde Jason Voorhees a persegue com uma motosserra. Enquanto isso, Camila se encontra em um museu, presa ao lado de um fantasma de fumaça. Quanto a Jia Shang, ele é teletransportado para um banheiro, onde se encontra preso com Morgan, que se transformou em uma enfermeira em cosplay para assustá-lo. Mas Jia Shang acha seu traje extremamente atraente e lhe diz que ela deveria ter tentado melhor. Morgan lhe diz que não está ali para caçá-lo hoje, pois seu alvo desta vez é uma anomalia que pode controlar vários monstros encontrados em filmes de terror. É por isso que ela estava tendo dificuldades para se livrar dele, já que esse distrito abandonado é um lugar perfeito para ele se esconder. Lin, por isso, ela ficou bastante surpresa ao vê-lo ali, já que suas waifus são uma excelente resistência à anomalia do distrito, garantindo sua sobrevivência. Mas, mesmo que ele esteja seguro na proteção de suas waifus, o mesmo não pode ser dito sobre Jang Hyun, que está mortalmente assustado com filmes de terror. Voltando a Jiang Yuan, ela se vê na situação exata que Morgan tentou retratar. Após ser teletransportada, ela é sequestrada por um vilão que a amarra e pergunta quais jogos eles devem jogar. Enquanto isso, Jia Shang ainda não consegue acreditar que uma pessoa como Jiang Yuan teria medo de meros filmes de terror. Morgan diz a ele para não ficar tão convencido. Nem todo mundo tem waifus poderosas de outros mundos para lutar as batalhas por eles. Diferente deles, Jia Shang tem duas. Uma delas é uma ágil cavaleira sagrada, cuja espada santa pode cortar todo o mal. A cena muda para Jane, que soca Jason Voorhees no rosto e o derruba antes que ele possa fazer qualquer coisa. A cena, então, muda para seu outro invocado, que é ainda mais forte. Ela possui uma superioridade sanguínea sobre os outros monstros não mortos naquele lugar. É por isso que ela conseguiu facilmente derrotar o fantasma vampiro que tentou assombrá-la no museu abandonado, com sua mera pressão sanguínea. Com duas forças tão poderosas ao seu lado, Morgan diz a Jia Shang que ele não precisa temer nenhum monstro. Porém, comparado a ele, anomalias como Jiangran, que não podem invocar outras pessoas para lutar por elas, têm que suportar um caminho perigoso e caçar esses monstros de outros mundos sozinhas. Então, como ele pode esperar que elas não tenham medo de lutar contra monstros cuja presença sozinha pode colocar muitas pessoas em coma? A cena muda de volta para Jiangran, que implora ao vilão mascarado para deixá-la ir. Ele responde que não pode deixá-la ir porque quer que ela atue em seu filme de terror. Jiangran está aterrorizada e pergunta se é por isso que ele estava capturando pessoas inocentes, para que ele pudesse matá-las e fazer filmes de terror realistas.
O homem mascarado sorri e lhe conta sobre a alegria de criar filmes de terror naturais, que não podem ser replicados por mais ninguém. Mesmo antes de despertar, ele já tentava fazer curtas-metragens de terror usando sangue verdadeiro. Agora que ele pode controlar fantasmas e entidades sobrenaturais, pode criar filmes ainda mais realistas usando pessoas reais como dummies para as cenas de gore. Ela terá que contar a Sean. Ele também ficará chocado em saber disso de Morgan, que a anomalia ali pode manifestar ilusões e aprisionar as pessoas em seus pesadelos. Isso deixa Jiangran preocupada com Jiang Yuan. Assim, ela decide sair para encontrá-la e resgatá-la. Mas Morgan a lembra de que ela não tem mais a ajuda de seus dois companheiros, o que significa que ela está propensa a se ferir pelos monstros lá fora. É por isso que ela sugere formar uma aliança temporária com ele e chamá-la de trégua por agora. Jia Shang hesita em confiar nela, mas sabe que não tem outra escolha. Ou então Jiang Yuan pode estar em grande perigo. A previsão de Zhou Shong estava certa, pois este distrito abandonado é extremamente perigoso, não apenas para Jiang Yuan, mas também para seus dois companheiros, que apesar de serem de outros mundos, também têm seus próprios traumas. Essa é exatamente a razão pela qual eles se tornam vulneráveis à magia ilusória da anomalia, que os coloca em um pesadelo de suas piores situações. Para Jane, seu pior pesadelo é o preconceito contra mulheres durante o século XV na França. É por isso que foi abandonada e rotulada como herege e bruxa, destinada a ser queimada na fogueira. Ela tenta apresentar seu caso diante dos juízes, mas eles não a escutam e a chamam de bruxa maligna por se travestir e usar o nome do Senhor em vão. Enquanto Jiang Yuan está presa em seu próprio pesadelo, Camira não é diferente. Ela também se vê presa em um pesadelo em que sua irmã Hecate a insulta por ser um ser inferior. Apesar de serem irmãs, ela não herdou o sangue da grande feiticeira. Camira cai na provocação da raiva de sua irmã e esquece que precisa voltar e salvar seu comandante. O proprietário de toda essa cena está aproveitando o sofrimento dessas pessoas. Ele diz a Jiangran que sua vez virá muito em breve. Depois de dizer isso, a anomalia deixa Jiang Yuan presa, sozinha com um zumbi vilão, enquanto todos estão presos em seus pesadelos. Morgan está surpreendentemente a salvo. Assim, Jia Shang pergunta a ela: por que ela não é afetada pelas ilusões da anomalia? Morgan responde que ela é um demônio súcubus, então é imune a ilusões de baixo nível. Josh Chong está com inveja de sua habilidade, mas Morgan lhe diz que pode permitir que ele compartilhe sua capacidade de entrar nos sonhos de outras pessoas e salvá-las de seus pesadelos. Enquanto isso, Jia Shang sabe que Morgan não oferecerá nada sem pedir algo em troca. Ele pergunta a ela o que quer. Morgan sorri e lhe diz que só precisa de um pequeno favor dele. Jia Shang tem medo de que ela peça seu cartão de virgindade, pois é isso que os súcubos fazem. Ele pede que ela lhe diga primeiro, mas Morgan se recusa a responder sua pergunta. Pergunta se ele quer visitar os pesadelos ou não. Jia Shang não tem escolha a não ser aceitar suas condições e pede que ela o coloque para dormir. Morgan fica surpresa por ele ter concordado tão facilmente e pergunta se ele tem certeza de que seus companheiros estão presos em um pesadelo. Jia Shang não pode contar a ela sobre o sistema que mostra a condição ao vivo de suas invocações. Então ele apenas mente e diz que tem seus próprios métodos. Morgan não insiste mais e apenas o coloca para dormir usando sua magia. Não demora muito para Jia Shang começar a roncar ao cair de cabeça em seu peito macio. Depois que ele adormece, Morgan fica feliz que Jia Shang está disposto a enfrentar Dion, pois seus poderes de ilusão são fortes demais para seu próprio bem. Por isso, se não conseguir fazer bom uso dele, deve eliminá-lo a todo custo, independentemente do que ele esteja segurando. Enquanto isso, na Terra dos Sonhos, Jia Shang cai no chão enquanto se lembra de ter caído em algo macio. Após se levantar, Jia Shang olha ao redor quando seus olhos se fixam em Alice, que mudou sua aparência mais uma vez. Ela também fica surpresa ao vê-lo na Terra dos Sonhos e pergunta como uma pessoa insignificante como ele poderia entrar ali. Jia Shang tem a mesma pergunta, a qual Alice responde que é o sistema mais forte do mundo. Portanto, não é surpreendente que ela também possa vir a uma simples Terra dos Sonhos. Ela também lhe diz que, agora que ele está aqui, deve realizar algumas tarefas raras para coletar novas recompensas. Joshua aceita a missão, pois isso está alinhado com seus objetivos de resgatar Jane e Camira de seus pesadelos. No entanto, ele não tem ideia de como encontrá-las na vasta Terra dos Sonhos. Alice informa que o sistema possui um recurso especial que o conecta a todos os seus
Cartões invocados. Usando esse recurso especial, Jo-chong consegue encontrar o portão para o pesadelo de Jane e se pergunta que tipo de pesadelo poderia prender até mesmo uma forte cavaleira como Jane. Ao entrar pela porta, ele se encontra em uma multidão que grita para queimar a bruxa na fogueira. Jo-chong olha para cima e encontra Jane pendurada na fogueira, esperando para ser declarada e queimada como bruxa. A Igreja da França anuncia ao público que Jane é uma mera mulher que alegou ter visto visões do Senhor e cometeu calúnia em nome do Senhor. Isso deixa toda a multidão furiosa, enquanto xingam Jane e torcem por sua execução. Jo-chong está preocupado que Jane realmente possa ser queimada como bruxa se não a ajudar, mas também se sente perdido porque não sabe como ajudá-la. No final, ele se pergunta o que faria se fosse o protagonista do jogo. Isso o inspira a apenas despertar Jane de seu pesadelo, fazendo com que ela se lembre das coisas da realidade. Então, ele grita com ela, dizendo que é apenas um pesadelo e que ela não deveria ter medo. Jane encontra sua voz familiar. Ao abrir os olhos para olhá-lo, fica surpresa ao ver o comandante aqui em seu pesadelo. Isso a faz perceber que foi enganada. Então, ela imediatamente se concentra e ativa seus poderes sagrados para destruir o pesadelo em fragmentos. Durante todo esse tempo, Dion continuou a torturar Jang-won, usando o zumbi vilão que faz coisas indicíveis. As coisas mais travessas acontecem. Isso deixa Jang-won em um estado esquisito. O corpo dela reage aos prazeres, enquanto sua alma teme os zumbis. Depois de torturá-la por um tempo, Dion decide acabar com tudo. Ele mostra a ela os pesadelos de seus amigos e espera que isso quebre a resistência final de Jang-won. Mas, quando ele liga a TV, fica chocado ao saber que Jia-chang já resgatou Jane e está se movendo para salvar o resto. Dion começa a se fundir, pois não consegue aceitar uma reviravolta tão previsível dentro de um de seus filmes de terror. Isso dá a Jian-yuan a esperança de que Jia-chang conseguirá alcançá-la e salvá-la. Mas antes que Jia-chang possa alcançar Jian-yuan, ele ainda precisa salvar Camira, que está lutando contra sua irmã mais velha em seu pesadelo. Jian-yuan se pergunta como será seu pesadelo, ao que Jia-chang responde que provavelmente está relacionado a Hitai, já que Camira não tem outras fraquezas. Ele então ativa sua habilidade especial mais uma vez, que lhe mostra a porta para o pesadelo de Camira. Jia-chang pega a mão de Jane e a leva para o portão do pesadelo, onde encontram Camira lutando contra Hicket, exatamente como Jia-chang havia previsto. No pesadelo, a ilusão de Hicket provoca Camira, chamando-a de uma criação inferior de seus pais, o que é a razão pela qual ninguém a amava. Camira facilmente cai na provocação e começa a atacá-la furiosamente, mesmo que isso signifique queimar sua própria essência sanguínea. Hisokonaki pergunta a Camira o que ela ganhará ao derrotá-la, se isso significa queimar sua própria vida. Camira responde que, enquanto conseguir derrotá-la, está disposta a aceitar a morte, pois isso significaria que ela é melhor do que Hicket, apesar de não ter o talento mágico de sua mãe. Mas, antes que ela possa ativar sua magia de queima de sangue, Jia-chang a para, o que surpreende Camira, já que ela não esperava que ele a impedisse de lutar contra sua irmã. No entanto, Jia-chang corrige-a, dizendo que não, quer impedi-la, mas que não deseja que ela queime sua vida por uma conquista sem sentido. Camira quer discutir, mas Jia-chang sela sua boca com um beijo, fazendo com que Camira se esqueça de tudo sobre se vingar de sua irmã. Jia-chang sabe que Camira ainda é frágil no coração, então ele a tranquiliza, dizendo que ser No-1 não importa para ele. Apesar de tudo, sua única esposa legal ainda é ela. Camira se sente feliz ao ouvir isso e não leva suas palavras iniciais a sério. Jane fica irritada ao vê-los flertar na frente dela, mas não os interrompe, pois sabe que é a única maneira de salvar Camira de seu pesadelo. Jia-chang esperava que o pesadelo desmoronasse após Camira superar sua fraqueza, mas ele se surpreende ao notar que o pesadelo está estável e sua ilusão não mostra sinais de desaparecer. Hikot sorri ao ver a surpresa de Jia-chang e lhe diz que, embora seja uma ilusão, ela ainda possui sua própria vontade. Nenhum ilusionista de baixo nível como Diane pode controlar sua consciência. Para lhe dar uma lição, ela decide teletransportá-los diretamente para Diane, para que possam bater nele e fazê-lo lembrar de nunca mais mexer com ela ou com sua preciosa irmã. Diane, que está assistindo a tudo pela TV,
fica extremamente chocado, pois nunca esperava que uma ilusão criada pela magia do pesadelo se tornasse autoconsciente. O aviso de H também aterroriza Diane, que fica apavorado e não sabe o que fazer. Mas Hecate fala com ele pela TV, dizendo que ele não pode fugir, mesmo que queira, e o avisa que logo enfrentará seu julgamento. Logo após Hecate terminar suas palavras, todas as TVs explodiram, jogando Diane para trás alguns metros enquanto ele tenta compreender o que acabou de acontecer. Mas ele não precisa, pois no momento seguinte Hecate teletransporta Jia Shang e os outros bem na frente dele. Ele pergunta se ele é o proprietário principal. Diane permanece em silêncio, mas Jianyun confirma as informações e ainda diz o quanto Diane é uma assassina psicótica. Após ouvir os registros famosos de assassinatos que ele fez e gravou em câmera para seus filmes de terror, Jo Chong decide deletar permanentemente seu personagem. Assim, ele não poderá causar mais danos a outras pessoas. Enquanto tudo isso acontece, Diane está pensando em como escapar dessa situação. Ela está assustada com a possibilidade de criar outro pesadelo. Teme que um ser como Hecate possa surgir mais uma vez. Isso deixa a ela apenas uma escolha: usar a habilidade de Dream Killer em si mesma, para estimular o medo de Jaeshan, que parece ser o mais fraco deles. Jang Yuan percebe que Diane está apenas comprando tempo para ativar seu poder. Mas quando ela informa a todos, já é tarde demais. Diane já ativou sua habilidade de Dream Killer. Essa habilidade permite que ela se transforme em qualquer entidade do pesadelo de Jia Shang. Portanto, ela está esperançosa de que seria algo muito poderoso e assustador. Contudo, usar essa habilidade em Jia Shang acaba sendo seu maior erro, já que ele atualmente não tem medos, exceto Morgan, que quase o matou apenas alguns dias atrás. Assim, a habilidade transforma Diane em Morgan, especialmente na forma de Succubus, que ela usou em sua primeira luta contra Jia Shang. Isso pega Jia Shang de surpresa, já que ele não está acostumado a estar no corpo de uma mulher, o que o impede de usar todo o potencial de sua habilidade de sonhar. Enquanto isso, Jia Shang sente vergonha de aceitar que seu maior pesadelo é um sucubus com curvas acentuadas. Ele rapidamente ordena a seus dois companheiros que o restringam para que possam enviá-lo para encontrar Sora Ai no inferno. Diane não consegue acreditar que foi derrotada assim. Nos filmes de terror, os monstros sempre vencem e nunca são derrotados por humanos. Jia Shang traz Diane de volta à realidade e lhe diz que monstros são supostos a ser imortais. Mas parece que ela não é uma delas. Após fritar Diane até virar cinzas, Jia Shang recebe várias notificações sobre recompensas por derrotar uma anomalia, enquanto também cumpre as tarefas dadas a ele pelo sistema. Uma das recompensas concede a ele 20 fragmentos interdimensionais, enquanto a outra oferece experiência de personagem, que é muito necessária para Jia Shang, que ainda está no nível 1. Devido ao seu nível, o sistema informa a Jia Shang que irá entrar em manutenção para se atualizar e desbloquear mais recursos. Assim, enquanto isso, ele decide libertar Jiang Yuan e voltar ao mundo real. Após acordar, Jia Shang se vê cercado por 3 garotas e se lembra do que acabou de acontecer. Ele olha ao redor em busca de Morgan, que deveria pedir-lhe um favor, mas não vê nenhum sinal dela, exceto uma marca de batom em seu pescoço. Isso deixa as garotas com ciúmes, que prometem a si mesmas que definitivamente derrubarão Morgan e se vingarão por ter roubado um beijo de seu comandante. Enquanto isso, Morgan chega ao centro do distrito abandonado para encontrar o corpo sem vida de Diane, que também morreu na vida real após ser atingida pelo relâmpago celestial. Morgan se sente um pouco desapontada, pois uma anomalia tão poderosa quanto Diane morreu assim. Mas então ela encontra a fita que estava procurando no corpo de Diane e esquece qualquer pena que pudesse ter por ela. De volta ao grupo, eles não estão interessados no corpo de Diane como Morgan, então guardam suas coisas e deixam o distrito abandonado, já que a tarefa de coletar fragmentos interdimensionais já está concluída. Zhang Yuan agradece a Jia Shang por salvá-la e lhe diz que lhe deverá um favor em relação a isso. Jia Shang aceita de forma tranquila, o que faz o coração de Zhang Yuan acelerar, pois não consegue evitar achar ele um pouco legal e charmoso. Mas ela rapidamente entoa esses sentimentos, e em vez disso, diz a Jia Shang que sua parceria única termina aqui. Assim, ele não deve incomodá-la. Novamente, assim como fez hoje,
Ao ser imprudente o tempo todo, Ya-Shang se pergunta se está preocupada com ele após se despedir de Jang Yuan. Ya-Shang e seus 2 companheiros voltam para casa. Todos tomam banho e rapidamente se refrescam, pois já está muito tarde. Enquanto Jane está tomando banho, Camira se aproxima de Ya-Shang com um olhar derrotado. Jo-Chong pergunta se ela está bem. Camira responde que gastou um pouco demais de sua essência de sangue e está se sentindo um pouco lenta. Jo-Chong sabe que vampiros podem curar sua essência de sangue sugando o sangue dos humanos. Então, ele oferece seu próprio sangue, se isso puder ajudá-la. Camira fica feliz em ver seu noivo sendo tão atencioso, mas diz que vampiros não precisam apenas de sangue. Eles também podem absorver outros fluidos corporais para repor sua essência. De repente, Ya-Shang se sente arrependido por oferecer seu corpo a ela. Mas, como seu comandante, ele não tem escolha a não ser aceitar o que está por vir. Após alguns minutos, Jang sai do banho e encontra Ya-Shang todo seco, parecendo uma múmia. Ela fica preocupada e pergunta a Camira o que ela fez com ele. Camira provoca, dizendo que apenas fizeram coisas normais que todos os cônjuges fazem uns com os outros. Isso deixa Jane muito irritada. Ela começa a chamá-lo de todos os tipos de insultos, forçando Ya-Shang a voltar à vida e impedi-los de brigar. Após o drama, Ya-Shang vai para seu quarto para finalmente dormir, mas encontra seus 2 companheiros também dormindo na mesma cama ao lado dele. Como um virgem perdedor, Jo-Chong não consegue lidar com as tentações. Ele decide apenas sair e dormir no sofá, para que as meninas possam dormir juntas na cama. Mas Johnny e Camira prefeririam morrer a dormir juntas. Então começam a discutir novamente. Para pará-las, Ya-Shang é forçado a se tornar uma barreira entre elas, o que torna a noite sem sono para ele. Além disso, a beleza sedutora do seu lado esquerdo continua fazendo movimentos, dificultando até mesmo para um homem como Ya-Shang se controlar. Justo quando Jo-Chong achava que esta noite seria a sua noite, ele recebe um banho frio de Jane, que se agarra a ele e não deixa que ele faça nada com Camira. Após perceber que não há nada a fazer, Jo-Chong apenas fecha os olhos, apenas para se encontrar aparecendo no espaço do gacha, que parece um pouco diferente do que antes. Alice informa que isso é apenas uma nova aparência do sistema e que, se ele não gostar, pode simplesmente mudá-la. Ya-Shang acha a aparência atual um pouco estranha, então pede que ela volte para a anterior. Alice muda a aparência e, em seguida, apresenta a ele os novos recursos atualizados do jogo. O primeiro é a seleção de banners, onde Ya-Shang pode escolher um personagem específico para invocar, que terá uma chance maior de ser convocado. Isso elimina a aleatoriedade do sistema, que levou Ya-Shang a invocar Camira em vez de Tristana. O outro recurso do novo sistema é um contrato de troca, que permite que Ya-Shang mescle seus itens de baixo nível para transformá-los em equipamentos de alto nível. Isso é ótimo para Ya-Shang, cuja sorte tem sido nada além de terrível quando se trata de obter equipamentos. Alice sorri ao se gabar de que esse é um recurso que ainda não existe no jogo, mas que ela deu a ele de graça. No sistema de gacha, Shashang a deixa desfrutar o momento e, em seguida, a zomba, lembrando-a de que isso só vai beneficiá-la, pois agora ela pode lhe dar itens de baixo nível sem que ele se desespere. Ele sabe que poderá mesclá-los para criar equipamentos de alto nível. Alice faz um bico ao ouvir isso e diz que os itens criados sinteticamente são únicos e alguns deles não podem ser encontrados na piscina normal de gacha. Shashang ignora seu desabafo, pois está mais animado para finalmente criar uma arma decente para seu uso. Ele pega algumas das espadas comuns, mescla-as em uma espada de cavaleiro rara que possui um poder de ataque base muito mais alto. Com essa espada em mãos, Shashang se sente ainda mais confiante sobre suas futuras caçadas em masmorras. Após guardar a espada, ele volta sua atenção para o banner do seletor de personagens, que possui alguns recursos extras. O primeiro é a adição de skins especiais, como skins de maiô, skins de garotas coelho, etc. Essas skins não só fornecem estética visual, mas também têm outros efeitos especiais. Shashang fica animado para conseguir roupas raras de suas waifus favoritas, especialmente agora que tem muitos fragmentos interdimensionais armazenados em seus bolsos. Na manhã seguinte, Shashang acorda cheio de energia. Ele está ansioso para mostrar a John e Camira o que conseguiu nas suas jogadas de ontem. Shashang estala os dedos e diz a Alice para trocar a skin de John. Justo então, o corpo todo de John começa a brilhar. Em apenas alguns segundos, ela troca seu pijama por um traje escolar adequado. Shan fica surpreso, o que agrada Shashang, que lhe diz que com essa roupa ela pode ir à escola com ele. Com os efeitos mágicos, ninguém desconfiaria. Shan fica extremamente feliz ao ouvir isso, mas Camira se sente invejosa,
pois ainda precisa ir em sua forma de morcego. Shashang também muda para seu uniforme. Ele leva Shan com ele para a escola, onde a ajuda a conseguir uma identidade como estudante de intercâmbio. Shashang fica bastante surpreso com a eficiência do sistema, que conseguiu elaborar uma identidade única para Jean, usando apenas os poderes mágicos do próprio sistema. Após a primeira aula, Shashang vai até Jean para perguntar se ela entendeu tudo ou não. Mas ao notar a expressão vazia no rosto de Jean, ele percebe que talvez as matérias modernas sejam um pouco demais para uma simples medieval como ela. Enquanto isso, June fica chocada que seu comandante pode entender tópicos complexos com tanta facilidade. Shashang só pode coçar a cabeça, pois é isso que todo estudante tem que fazer se quiser se tornar algo na vida. Após a aula de matemática, Shashang e June têm aula de educação física, então rapidamente se trocam para suas roupas de ginástica e vão para o playground. Lá, os outros estudantes notam que Shashang e June estão muito próximos e não conseguem evitar sentir inveja. Um dos alunos do sexo masculino não consegue suportar e, ao ver Jian sendo capturada por Shashang, o desafia para uma partida de basquete. Jian fica irritada com seus comentários estúpidos, mas Shashang a impede, pois quer testar quão fortes são seus últimos atributos físicos após ter subido para o nível 5 na noite passada. O aluno masculino está animado para vencer Shashang e mostrar a Jian quão patético ele é. Assim que a partida começa, ele tenta bloquear o corpo magro de Shashang, achando que ele vai cair e, imediatamente, perder o controle da bola. Mas o que ele não sabe é que Shashang está usando armadura invisível, que aumenta muito suas estatísticas de defesa. Assim, o pobre garoto caminha para sua própria destruição e acaba caindo, arruinando toda a jogada para seu time. Após ser derrotado por Shashang, chamam-no de trapaceiro e pedem que ele se desculpe. No entanto, justo então, John Yuan entra em quadra e lembra a eles que foram eles que tentaram intimidar Shashang primeiro. Então, melhor que saiam ou ela lhes dará uma lição. Os alunos do sexo masculino ficam aterrorizados com John. Yuan e rapidamente correm para longe, deixando os dois sozinhos. Depois que eles saem, John Yuan se vira para Shashang e expressa sua surpresa por ele ter conseguido trazer Jin para a escola como uma das estudantes de intercâmbio. Shashang só pode coçar a cabeça com um sorriso, enquanto pergunta a John Yuan se ela tem algo a perguntar, sabendo que ela não é do tipo que enrola. Dali, como esse Shang-yun, fica envergonhada depois de ouvir isso. Ela pergunta se pode ir até a casa dele essa noite. Shao Shang fica chocado e pergunta se ela sabe o que está dizendo. Mas Shang-yun não se explica e apenas pede para ele estar lá à noite. Shao Shang fica confuso. Ele não sente mais intenções dela, então decide dar uma chance. Depois que Jiang Yuan sai, Shao Shang passa algum tempo ensinando matemática avançada e física a Jian, que só sabe o básico. Após algumas horas, o sol se põe. Eles arrumam suas coisas e seguem para a casa de Yang Yuan. Lá, são recebidos por duas de suas empregadas e ficam chocados ao ver que Yang Yuan mora em uma enorme mansão. Shao Shang se sente envergonhado ao ver sua reação e diz que não é nada demais, apenas que ela tem uma casa maior. Samara não gosta de como Hot Josh Shang está se comportando, então começa a comparar sua mansão ao castelo de sua família, o que é uma comparação injusta, já que ela é literalmente a rainha dos vampiros. John Shane já odeia Kamira pelo que ela tentou fazer da última vez. Então, após ouvir seus comentários, não consegue deixar de perguntar a Shao Shang se ele realmente precisava trazer toda a sua família para a casa dela. Shao Shang só pode sorrir. Então, John Shane deixa isso para lá e os leva para dentro de sua casa. Lá, ela diz a Shao Shang que os chamou para sua casa porque deseja assinar uma aliança de longo prazo com ele. Shao Shang diz que não tem problema com isso, mas a lembra de que ela precisa apresentar um argumento sólido sobre por que eles precisam de uma aliança em primeiro lugar. Zhang Yuan o informa que ela adivinhou seu futuro na noite anterior. Os resultados deram sinais de maus presságios. Ela suspeita que seja uma anomalia muito forte ou uma entidade superpoderosa de outra dimensão. Shao Shang fica bastante invejoso das habilidades de cultivo dela. Apesar de ela ter o sistema de um jogo Gacha Otome, ainda possui habilidades poderosas, ao contrário dele. Mas voltando ao assunto, ele pergunta se ela quer contratá-lo como guarda-costas. Jong Hyun o corrige, dizendo que sua
posição seria mais como a de um mordomo, já que ele vai viver na casa dela a partir de agora. Shao Shang a lembra de que, mesmo que ele esteja passando por dificuldades, isso não significa que ele não tenha sua própria dignidade. Jong-yun responde que não vai ordenar que ele atue como um servo e diz que escolheu sua casa como um forte porque instalou vários talismãs de proteção ao redor. Shao Shang fica surpreso ao saber que ela quer que ele passe a noite. Ele está contemplando se deve aceitar ou não, mas seus companheiros dizem que definitivamente deveriam ficar ali à noite, já que há muitos quartos, o que significa que não precisarão dormir em uma única cama, mesmo que eles realmente gostem de fazer isso. Camira quer um quarto separado porque não quer que Joanne durma ao seu lado. Enquanto isso, Joanne também quer um quarto separado porque não quer estar no mesmo quarto que Camira. Enquanto discutem, Xiao Yui fica chocada ao saber que todos estavam dormindo juntos em uma única cama e pergunta a Shao Shang que tipo de monstro ele é para colocar suas mãos em duas belas bad girls, como Joanne e Camira, em uma única noite. Shao Shang corrige sua confusão e diz que não fez nada disso, e que foram forçados a dormir na mesma cama porque sua casa só tem um quarto. Isso convence ainda mais Jong-yuan de que ela deve deixá-los ficar à noite em sua casa. Ela não pode deixar um Shude como Shao Shang estragar duas bad girls de primeira linha, Jian e Camira. Então, ela diz que eles podem ficar à noite, mas não compartilharão quartos. Camira e Jian ficam desapontadas por não poderem compartilhar um quarto com seu comandante. Enquanto isso, Shao Shang está feliz porque não precisará lutar com seus demônios internos. Após o acordo ser assinado, Shao Shang vai direto para a cama. Ele está exausto. Enquanto isso, seus companheiros gostam de um banho quente antes da noite. Eles gastam um tempo relaxando na água. Camira começa a planejar como se infiltrar no quarto de seu noivo e finalmente levar o que deveria ter pego há muito tempo. Mas não é só Camira que tem essas intenções. Zhang Yuan também possui planos semelhantes. Ela chamou Xia Shang para ficar em sua casa durante a noite. Ela até lançou um feitiço secreto nele, para que, independentemente do que acontecesse, ele não conseguisse acordar. Ela culpa a própria inocência de Xia Shang por confiar nela. Então, chama sua cúmplice para ajudar a realizar seu plano. A cúmplice acaba sendo a zumbizinha, que ela domesticou após superar seu medo de zumbis. Mas para sobreviver, a zumbizinha precisa extrair a essência Yang, que Camira não consegue fornecer muito, porque ela é mulher. Por isso, escolheu Xia Shang como alvo, pois ele é homem e homens têm muita essência Yang para oferecer diariamente. Zhang Yuan esperava que a zumbizinha apenas sugasse a essência Yang de Xia Shang pela boca, como ela fez com ela. Mas, para sua surpresa, a zumbizinha vai direto ao seu irmãozinho, o que choca Zhang Yuan. Ela não esperava que as coisas tomassem esse rumo. Jong Yui imediatamente se coloca na frente da zumbizinha e diz que ela não pode sugá-lo assim, ou então seus dois companheiros podem acabar os despedaçando. A zumbizinha insiste que essa é a melhor fonte de energia Yang, o que faz os dois entrarem em uma discussão. Isso acorda o sonolento Xia Shang, que fica chocado ao ver uma zumbizinha sexy com enormes ângulos bem em suas pernas. Ele rapidamente pede a Jong Yuan que se explique, mas antes que ela possa dizer algo, Camira entra no quarto e quase os flagra, se não fosse Xia Shang sinalizando para se esconder atrás da porta. No entanto, os sentidos de Camira são extremamente aguçados, e ela percebe um cheiro incomum no ambiente. Ela pergunta a Xia Shang se tem mais alguém ali. Xia Shang não sabe o que responder, pois não quer revelar a existência de Jong Yuan e sua zumbizinha. Justo quando ele pensou que era o fim, John aparece como seu salvador e repreende Camira por entrar no quarto do comandante sem a devida permissão. Camira quer discutir, dizendo que é noiva de Xia Shang e não precisa de permissão, mas John não a ouve e a arrasta para fora. Após eles deixarem o quarto, Xia Shang pede a John Wan e a zumbizinha para saírem e se explicarem. John Wan explica como conseguiu a zumbizinha e como precisa da essência Yang para sobreviver. Xia Shang fica perplexo e pergunta se era necessário enganá-lo, já que se ele pudesse ajudá-la, ele teria concordado. Isso deixa a zumbizinha extremamente feliz, que pergunta, empolgada, se pode agora sugar toda a essência Yang dele. Antes que Xia Shang consiga entender o que está acontecendo, suas calças são puxadas para baixo e sua essência é drenada. Resistindo à sensação desconhecida, mas
mais prazerosa, Shashang só pode xingar Jung Yuan por ter caído em uma armadilha como esta. Mas Jung Yuan não está em uma condição melhor, pois assistir a isso também a faz sentir uma sensação que só havia sentido enquanto jogava seus jogos Otome. Enquanto isso, Kamira está furiosa com John por arruinar seus planos. Mas John não se importa, pois valoriza mais a inocência de seu comandante do que os sentimentos de Kamira. Por isso, a força a dormir em seu quarto, garantindo que ela não saia para fazer coisas impuras com Shashang. Kamira se sente perdida, mas então tem uma ideia. Ela diz a John que, se ela está apenas com ciúmes deles, ela também pode se juntar à ação. Jan considera isso por um momento, mas então se sente tímida demais para admitir. Ela nega a proposta e não a deixa ter o que deseja. Enquanto tudo isso acontece, Morgan chega a uma igreja para encontrar Uriélia, uma de suas companheiras demônias. Ela entrega a fita que encontrou no corpo de Dion. Ela também dá a triste notícia de que Deon está morto, o que surpreende Uriélia, que não esperava que uma anomalia tão forte como ele morresse assim. Morgan aceita sua culpa e diz a Uriélia que isso não teria acontecido se ela não tivesse atiçado as chamas. Mas Uriélia responde que está tudo bem e que não é como se não tivessem outras anomalias fortes para fazer o trabalho sujo por elas. Assim que menciona isso, uma figura encapuzada aparece das sombras e diz que não precisam de todas essas anomalias para se matarem, pois ele sozinho é suficiente para cuidar de todas em uma única vez. Na manhã seguinte, Shashang e o resto da equipe estão caminhando em direção à escola quando Jian percebe que ele parece muito cansado. Ela até nota as olheiras sob seus olhos, o que a faz questionar se ele teve um sono adequado. Shashang não pode contar a verdade, que estava tendo sua essência extraída à noite. Então, ele mente, dizendo que está tendo dificuldades para se adaptar ao novo ambiente. Shashang se sente envergonhada após ouvir isso, já que esteve presente quando ele foi drenado pela criatura zumbi e parcialmente se sente mal por ele. Nesse momento, a figura encapuzada da noite anterior aparece na frente deles e pergunta se são as anomalias que Morgan mencionou anteriormente. A equipe fica aterrorizada ao sentir sua aura, pois conseguem perceber que ele é extremamente perigoso. Shashang encontra um pouco de coragem e pergunta quem ele é e por que estão sendo impedidos. A figura encapuzada responde que está ali para acabar com seus jogos, mas também promete que fará questão de entretê-los. Shashang sabe que ele é um problema e que a luta é inevitável, mas não quer arrastar inocentes para a briga. Então, ele pede que possam levar isso para outro lugar. A figura encapuzada diz que não precisam se preocupar com os inocentes, pois ele já os afastou daquela área usando suas habilidades especiais. Shashang fica chocado e pergunta como ele fez isso, ao que a figura responde simplesmente: "Bem-vindo ao seu reino de sangue amaldiçoado, Asura." Essas palavras aterrorizam Shashang, que se lembra de que Sangue Amaldiçoado Asura é um vilão de um dos mangás famosos. Mas ele não consegue entender como um demônio tão forte de outro mundo foi chamado ao seu mundo. Nesse momento, Sha sente a inquietação no coração de Shashang e pede que a deixe lutar em vez disso, pois está confiante de que sua aura sagrada prevalecerá sobre a força do demônio. Mas essa confiança apenas preocupa mais Shashang, que sabe que sempre que Shon se sente confiante em algo, ela sempre estraga tudo. Mas ele ainda a deixa ir, já que Kamira nem está ali para apoiá-los, pois está ocupada na casa de Jong-un, configurando círculos mágicos. Enquanto isso, Shon invoca sua lâmina e ataca o sangue Azura em uma velocidade relâmpago. Mas, apesar de tudo isso, sua lâmina é parada pela mera pele dele, não conseguindo passar nem mesmo por sua carne e ossos. O sangue Asura elogia a força de Juna e diz que ela facilmente se classificaria como A em casa, mas se ela quiser feri-lo, precisa ser pelo menos um S. Juna fica perplexa após ver seu ataque mais forte ser parado tão facilmente. Então, não. Consegue prever o soco que a atinge no abdômen e a lança a dezenas de metros de distância. Shaw é arremessada contra um prédio próximo e desmaia, forçando Jong-hyun a intervir em seguida. Como Shaw não consegue nem lutar, ela não perde tempo e desencadeia um feitiço de 9 trovões do céu em direção ao Sangue Azura. Mas o Sangue Azura sai ileso da tempestade elétrica. Completamente atordoado, ele diz a Jong-hyun que foi um bom raio,
mas que não se compara ao deus do relâmpago, Indra. Para ensinar a ela como um verdadeiro relâmpago se parece, ele a ataca com seu próprio raio, e isso a lança a quilômetros de distância. Ela colide com um prédio sendo nocauteada. Isso deixa apenas Shashang, a quem o Sangue Azura deixou por último, pois ouviu que ele é o mais forte do grupo. Shashang quer corrigi-lo, dizendo que na verdade é o mais fraco, mas sabe que isso só fará com que ele perca a moral. Ele se recompõe e se prepara para a luta, mesmo sem saber se sairá vivo dela. Mas antes que ele possa dar um passo à frente, Jian se levanta novamente e diz a Shashang que ela ainda pode lutar, mas pede que ele a ajude para que tenha uma chance maior de derrotar o Sangue Azura. Shashang aceita sua estratégia e busca no sistema uma forma de potencializar suas habilidades. Ele se lembra de que ainda tem muitos pacotes especiais e impulsos iniciais disponíveis. Assim, ele pede a Alice que os utilize em John, para que ela possa ser fortalecida ao máximo. Esses impulsos concedem a John um enorme aumento em suas habilidades, o que ameaça até mesmo o Sangue Azura, que estava agindo de forma arrogante momentos atrás. Mas ele ainda confia que John não conseguirá fazer nada contra ele se puder acertar um golpe primeiro. Contudo, antes que seu punho possa alcançar John, ela ativa sua habilidade de teletransporte e aparece atrás dele. O Sangue Azura fica perplexo, mas antes que possa reagir, John o corta ao meio com sua espada sagrada, pondo fim à sua chamada luta final. No entanto, Shashang a lembra de não se tornar excessivamente confiante, pois o Sangue Azura não está realmente morto. Ele sabe disso porque, no mangá, ele tinha 9 vidas, o que significa que eles têm que matá-lo 9 vezes de forma individual. O pior de tudo é que cada vez que o Sangue Azura morre, ele se torna imune ao ataque anterior. Isso faz com que ele seja, basicamente, uma versão barata do General Maharaga, que pode se adaptar a tudo. Por isso, ele diz a Jian e Ji Wen para voltarem para casa e fazerem um plano para derrotar o Sangue Azura mais 8 vezes, o mais rápido possível. Enquanto Shashang e os outros se preparam para a batalha, o Sangue Azura rapidamente se revive em um beco silencioso. Apesar disso, a dor de morrer ainda deixa um gosto amargo em sua boca, pois ele não esperava morrer pela primeira vez tão rapidamente. Isso o torna farto de vingança contra Shashang e seus companheiros. Ele jura que não vai dar trégua desta vez, fazendo-lhes as piores mortes imagináveis. Enquanto isso, de volta a Shashang, ele retorna à casa de Jiang Yan, onde explica tudo a Kamira. Kamira está preocupada com sua segurança. Então pede que ele fuja com Jiang enquanto ela segura o Sangue Azura. Shashang fica feliz que ela se preocupe tanto com ele, mas a lembra de que nunca desistirá de ninguém. Jiang Yun concorda com Kamira e diz para ele fugir, já que foi ela quem o arrastou para essa confusão. Mas Kamira não confia nela, pois já perdeu uma vez. Então ainda acredita que devem lutar por cada chance que tiverem. Nesse momento, o Sangue Azura bate à porta, pois já reconhecia sua aura. Ele se surpreende ao ver uma barreira já montada, mas isso não importa, pois não teria chance contra seus poderes. Porém, antes que ele possa destruir a barreira, Kamira o interrompe e avisa que, se ele der um passo à frente, ela o fará sofrer por toda a eternidade. Enquanto Kamira o segura, Shashang se torna cada vez mais preocupado, pois não consegue pensar em uma forma de derrotar o Sangue Azura. Mas nesse instante, Alice aparece à sua frente e diz que ele pode derrotá-lo se estiver disposto a unir corpo e mente com seus 2 companheiros invocados. Aqui termina a história, por enquanto. Quanto a saber se Shashang e sua companhia conseguirão superar o sangue de Shura, essa é uma resposta para o futuro. Até lá, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Isso nos mostra que vocês querem mais vídeos como este.